Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula C e hoje a gente vai falar sobre duas fórmulas bem bacanas relacionadas a texto, tá? Principalmente para quem trabalha com importação de dados que vem de algum sistema, né? Aqueles ERPs, o SAP, o MicroSiga e qualquer outro ERP que você utilize aí na sua empresa, e também para quando você quer fazer a devolutiva, ou seja, você extrair uma base de dados do Excel e mandar isso para o seu sistema. Então muitas vezes isso é feito no formato onde você tem dados ali separados por algum item separador. Por exemplo, um ponto e vírgula, uma barra reta, um hífen ou qualquer coisa do tipo. Então hoje a gente vai aprender a utilizar duas fórmulas bem legais, que são bem simples na verdade de você aplicar, que vão te ajudar a fazer essa estrutura. Tá? Esse truque também vai servir para você montar textos específicos, montar saídas aí de textos com estratégia bem legal. Tá? Então no nosso exemplo eu vou criar aqui rapidinho com vocês uma base de dados, onde eu vou colocar aqui três informações. Tá? Então primeiro, ok? Vou colocar aqui um vendedor, ok? Lembrando, estou fazendo um exemplo bastante genérico aqui, mas pega a mecânica do que a gente vai fazer aqui, tá? Eu vou colocar aqui um valor vendido e uma quantidade de vendas, tá? Então o que ele vai fazer aqui? Olha, eu vou criar uma tabelinha pequenininha, ok? Onde eu tenho essa estrutura aqui de vendedor, o nome de alguém que vendeu, um valor que foi vendido, uma quantidade de vendas que foi realizada. Simples assim, nada ali muito elaborado com relação a isso, tá? Depois eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa estrutura que eu tenho aqui, eu vou colocar alguns nomes de vendedor, então vai ter ali o João, vai ter a Maria, vai ter o Pedro, o Luiz, a Ana e a Carla. Então estão aí meus vendedores, estão aqui algumas opções, fazendo uma base de dados bem simples pra gente. Com relação ao valor vendido, eu vou colocar igual aleatório, só porque eu não quero ter tempo para ficar chutando valores aqui, tá? Então eu vou colocar de 1.500 até R$5.000, por exemplo. Então esse foi o valor ali vendido para cada um desses vendedores, por exemplo, tá? Então já vou arrastar aqui para baixo, vou dar um Ctrl C e vou colar como valores aqui, né? Ou Ctrl Shift V também, se você quiser colocar como atalho, tá? E aí eu vou vir aqui, vou colocar isso aqui no formato de dinheiro e eu vou fazer aqui também um aleatório para quantidade de vendas, tá? Então igual a aleatório entre, e vou colocar aqui de 5 a 20 vendas, por exemplo, tá? Então aqui percebe que é uma estratégia bem simplista, né? Bem tranquila. Vou dar um Ctrl C e um Ctrl Shift V para colar como valores. E depois eu vou vir aqui, só vou deixar isso aqui com uma carinha de título para ficar um pouco mais claro para todo mundo e ficar mais apresentável um pouquinho, tá? Então, beleza, a gente criou aqui uma base de dados bem simples, onde tem essas informações aqui separadas. Qual que é a primeira fórmula que a gente vai aprender aqui, tá? E eu estou fazendo uma base pequena, mas se você tiver uma base grande não faz diferença nenhuma, também vai funcionar, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pedir para que ele junte essas três informações com um separador que eu vou determinar para o meu sistema. Para isso, você tem aqui, olha, até vou mostrar aqui por aqui, fica mais fácil. Se você vier aqui em fórmulas, você tem os grupos de fórmulas que estão disponíveis para a sua versão do Excel. Tá? Lembrando, versões mais novas do Excel tem mais fórmulas disponíveis. A versão com mais fórmulas disponíveis é a versão 365. Tá? Então lá você tem fórmulas exclusivas, inclusive. Tá? Então algumas fórmulas só estão disponíveis para o Excel 365. Lembra disso? E talvez ali, se você não encontrar alguma fórmula em específico, aí você vai precisar de uma mecânica um pouco diferente para poder fazer uma saída parecida, tá? E normalmente já vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas aqui também ele vai conseguir fazer mesmo com fórmulas mais antigas. Por exemplo, essa utilização que ele vai fazer aqui pode ser substituída lá pelo concatenar, né? O concatenar que vira o concat, e depois você pode usar só o e-comercial no lugar, também dá certinho. Bom, mas enfim, o que a gente vai fazer aqui? Então aqui em texto, olha, você vai ver que você vai ter um monte de fórmulas aqui, e a gente vai ter duas, que vai ser a unir texto, tá? Então unir texto é uma das fórmulas que a gente vai usar, justamente a primeira, e a outra vai ser a oposta dela, dividir texto, tá? Então você vai fazer o seguinte, igual unir texto, tá? Unir texto, ele vai pedir para você, percebe que aqui, olha, ele vai mostrar os argumentos em inglês. Por quê? Essa fórmula ainda é uma fórmula nova, tá? Então ela não foi totalmente traduzida ali. Por conta disso, você vai ter vai acontecer dessa forma ali, tá bom? Outra coisa que você vai ter aqui, olha, então o delimiter, o que vai ser? Ele vai ser o separador que você quer que ele utilize na hora de dividir o texto, tá? Então eu vou fazer aqui alguns exemplos.
No delimiter eu vou colocar uma célula que eu vou apontar aqui do lado, na coluna J, tá? Então eu posso fazer isso, eu posso colocar o delimitador aqui do lado, ou eu posso colocar, por exemplo, se eu quisesse ponto e vírgula, posso colocar aspas, ponto e vírgula, aspas. Se eu quisesse a barra reta, aspas, barra reta, aspas, e assim por diante. No meu caso, eu vou colocar aqui no J para a gente ver um pouquinho de como isso funciona, fazer uns testes com mais facilidade, tá? Outra coisa que a gente vai fazer é o ignore empty, né? Ou seja, para ele ignorar o que tiver vazio. Então, se você colocar verdadeiro, ele vai ignorar funções vazias. Ou seja, se por acaso algum texto ali não trouxer dados, né, se ele estiver vazio, ele não vai pegar e não vai colocar o delimitador. Então, ele vai ficar sempre certo, mesmo que você tenha ali o campo que veio não preenchido, coisa do tipo. Se eu colocar falso, ele vai colocar o delimitador mostrando que aquele campo estava vazio. E aí vai depender da sua necessidade, da sua aplicação. Tá? No meu caso, eu vou pedir aqui para ele ignorar, porque todos os meus campos estão vazios, né? Então eu posso colocar o número 1 ou escrever verdadeiro ali, dá na mesma. Tá? Depois ele vai pedir quais são os textos. Né? Então texto 1, texto 2, texto 3. Eu vou selecionar aqui essa minha coluna. Tá? Então pegando aqui as 3 informações. Beleza? Fechei aqui, olha, e o que ele fez? Então, dessa forma, como eu ainda não coloquei nenhum delimitador, ele colocou, olha, João, depois ele colocou 3.194 e 8, que são as informações que eu tenho aqui, tá? Se eu vier aqui agora, né, então eu coloquei lá o separando na J, então se eu vier aqui na J e colocar um ponto e vírgula, agora ele fica, olha, João, ponto e vírgula, 3.194, ponto e vírgula, 8, tá? Então percebe que o delimitador que eu colocar ali é o que ele vai usar para fazer espaço. Se eu quiser fazer uma coisa como vírgula, espaço, ele vai colocar João, vírgula, espaço, 3.194, vírgula, espaço, 8. Então, desse jeito, você também consegue criar textos para serem apresentados no Excel. Tá? Então, o ponto e vírgula, muitas vezes, ele vai funcionar legal para você fazer uma importação para um sistema, coisa do tipo. Assim como barra reta ou outros fatores. Agora, quando você faz essa cara com espaço ali, que ele fica um pouco mais agradável, até a leitura dele fica melhor, você também consegue fazer isso por meio de uma estratégia desse tipo, colocando ali o dado, né, então numa estrutura um pouco diferente. Outro detalhe que você vai enxergar é que percebe que o dinheiro, né, então ali o 3.194, ele aparece como o número 3.194. E essa é uma questão ali um pouco importante, porque você tem que levar isso em consideração. Ele está pegando o valor e transformando ele em um texto. Tá? Então, se você quisesse que ele apresentasse R cifrão, né, então 3.194, essa informação deveria ser apresentada no formato de texto também. Ok? Então, isso tem que ser levado em consideração, isso tem que ser ali visto para que você possa apresentar da forma correta. Senão ele vai apresentar um número do jeito que ele está fazendo aqui para mim, ok? Então agora, por exemplo, se eu viesse aqui e colocasse R cifrão 3.000, R cifrão, agora sim, 3.194, posso até colocar ponto 194,00, tá? Então dessa forma, percebe que o meu Excel, por ser uma versão mais nova, digamos assim, ele vai entender que eu estou escrevendo o número, né? Então percebe que ele tirou o R cifrão que eu escrevi ali, tá? Então ele vai entender que eu estou escrevendo o número. Se você quer forçar ele a colocar o valor, você vem aqui e coloca ele como texto, tá? Então ele virou 3.194 formato de texto e vou colocar o R cifrão aqui na frente. Então agora ele entende como texto, né? Então eu posso até colocar o vírgula 00 para ficar certinho, se eu quiser eu posso até colocar o ponto aqui, separador de milhar, tá? Então percebe que ele fez ali o formato de texto, ok? Porém, ele não consegue mais fazer conta com esses valores, tá? Então ele não vai mais conseguir fazer conta com esses valores. E isso é uma questão um pouquinho chata, porque você muitas vezes quer que ele apresente isso no formato de valores, tá bom? Uma outra estratégia que você pode fazer, tá? Então até aqui dando uma ideia para vocês, eu vou dar alguns Ctrl+Z aqui para a gente voltar na condição original, você pode ter uma coluna secundária, por exemplo, né? Então eu posso fazer aqui uma nova coluna, então eu vou inserir aqui uma coluna, vou colocar aqui, olha, como valor, ou melhor, texto do valor, para ficar bem fácil para todo mundo entender. E aqui você pode colocar como igual a texto desse valor aqui, ok? E aí você pode colocar aqui, olha, R cifrão. Então aqui, olha, eu estou forçando ele a
apresentar aquilo no formato de texto. Tá? E aqui você pode colocar jogo da velha, ponto, jogo da velha, 0,00. Tá? Então fechou aqui. O que ele vai fazer? Ele vai pegar essa informação, percebe que ele duplicou a informação, porque está com o range ali selecionando os 4 dados. Agora eu vou ajustar isso daqui a pouco. Mas, agora, o primeiro, que está no formato de número, ele colocou só 3.194. Enquanto o segundo, que está no formato de texto, ele apareceu R cifrão 3.194. Então, um detalhezinho para chamar a atenção, dependendo aí de como você quer que isso seja apresentado. Tá? Se eu quiser que só essa coluna seja apresentada e essa não, eu posso ajustar aqui meu range. Tá? Então, percebe que ele está aqui, olha, de A2 até D2. Eu posso falar para ele, olha, você vai pegar esse daqui, eu vou usar o Ctrl aqui no meu teclado para pegar esse pulando aquele lá e esse daqui. Então ele pegou A2, C2, D2. Tá? Então dessa forma ele ignorou aqui o valor que eu tinha anteriormente. Então percebe que você pode ter essa estratégia também de forma diferente e ele vai pegar ali os dados também de forma correta. Tá? Então isso é bacana, isso facilita para você ler a tua vida, ok? Outra coisa que você pode fazer aqui com essa fórmula, que é bem legal, é o seguinte: você pode pegar isso daqui e ao invés de você apontar A2, C2 e D2, você pode pegar isso daqui e apontar esse range de A2 até A7, Ctrl de C2 até C7 e de D2 até D7. O que ele vai fazer desse jeito? Tá? Ele vai pegar todas as informações, então olha, João, Maria, Pedro, Luiz, Ana, Carla. Okay? Então ele pegou todas essas informações, pegou todos os valores e vai apresentar tudo isso de uma única vez ali para você. Então você pode fazer com que ele entenda linhas diferentes numa mesma célula ou colunas diferentes ali dentro da mesma estratégia, tudo bem? Então ele consegue fazer isso ali de uma forma bacana para você também, beleza? Bom, outra estratégia que você vai poder fazer, deixa eu voltar aqui na condição anterior, você pode daí depois também arrastar isso daqui e aí ele vai fazer separadamente aqui todas as informações, tá? Então de todas as pessoas ali de cada caso. Lembrando que ele está aqui olhando a vírgula, né, só para o K2 agora, então eu posso vir aqui, colocar o K2 como travado e aí ele vai colocar o separador para todo mundo, né? Então que seria ali o espaço vírgula. Tudo bem? Então, percebe que ela funciona, ela faz uma estratégia bacana, ela tem assim, uma certa flexibilidade, você consegue fazer estratégias diferentes aí de apresentação de dados. Tá? Um outro caso que a gente tem é o seguinte, agora indo para outra fórmula que a gente vai tratar hoje. Às vezes você baixa alguma coisa de um sistema e ele vem mais ou menos assim, né? Normalmente separado ali por um ponto e vírgula ou coisa do tipo. E aí você quer pegar essa informação aqui e separar isso em colunas, né? Então como que eu faço para ele entender que eu vou fazer isso? Você pode pedir para ele usar aqui, olha, eu vou colocar aqui um pouquinho mais de colunas aqui para caber certinho, porque são 3, então eu vou deixar 3 espaços. Você pode falar para ele o seguinte, ó, igual dividir texto, tá? Que é a fórmula oposta, e aí aqui você pode pedir para ele fazer essa célula, que é F2, que a gente acabou de juntar, o delimiter, né? Então qual é o delimiter? Você pode fazer aqui também com uma estratégia de apresentar qualquer dado que você queira. Então eu vou continuar apontando aqui para ponto e vírgula, tá? Para ele entender que é o mesmo separador, ou pode escrever também da mesma forma que a gente foi dividir texto. Você vai ter o raw delimiter. O que é o raw delimiter? Às vezes você quer separar no formato de linha, então você quer que ele pegue uma informação e jogue transpondo, né? Então para ele entender, olha, isso daqui você usa para separar coluna e isso daqui você usa para separar linha. Então, uma única informação, mesmo que você tenha uma tirona de texto, ele consegue fazer uma matriz inteira, ou seja, uma tabela inteira para você, desde que você fale para ele, olha, isso aqui é o separador de linha, isso aqui é o separador de coluna. Tá? Então, ele fica bem inteligente nesse ponto. Eu vou deixar aqui vazio. Você vai ter aqui, olha, o ignore empty, também igualzinho a gente tinha lá no outro caso, tá? Então, igualzinho a gente tinha no unir texto. Também vou colocar como 1, tá? Depois ele tem aqui o match mode, tá? O que é esse match mode? O match mode é para você poder comparar se aquele delimitador, né, ele é exclusivo ou não. Como assim? Imagina que o seu delimitador fosse a palavra A, né, a letra A, o símbolo A. Só que o símbolo A, para ser delimitador, ele tem que estar escrito em maiúsculo, por exemplo. Então, se você não quer que ele confunda maiúsculo de minúsculos, por exemplo, você vai colocar ali um 0, ou seja, ele vai diferenciar
quando esse delimitador aparece no formato maiúsculo ou minúsculo. No meu caso, eu estou usando ponto e vírgula, então isso não faz o menor sentido. Então, para mim, não vai fazer diferença. E na grande maioria dos casos, o delimitador ele é um símbolo e não uma letra, justamente para evitar confusão mesmo. Tá? Mas, se você tiver algum caso que é uma palavra ou alguma coisa do tipo, você pode fazer dessa forma. Por exemplo, imagina que você está falando para ele lá no seu texto, vem um pular linha, né? Então um textinho, pular linha, para ele entender que ele tem que ir para a linha de baixo. Então isso poderia ser apresentado ali no formato de separação de maiúsculo e minúsculos, para evitar que, por exemplo, se aparecer a palavra pular linha de novo, com minúsculo ele não faça ali essa confusão, entendeu? Então, beleza, vou colocar aqui como 0, para mim não vai fazer tanta diferença. E o último, né, vai ser o pair with. O que é o pair with? Né? Ele vai trazer para você uma visão, né, uma estratégia de como que você vai fazer essa estrutura se dividir. Né? Então, como que você vai fazer o padrão ali de divisão dele. No nosso caso aqui, a gente não vai precisar fazer isso, porque eu não vou precisar padronizar ele com nada. Na verdade, na grande maioria dos casos, esse carinha aqui você não vai precisar utilizar ele. Tá? Então, eu vou só fechar aqui o parênteses e olha que bacana. Ele já trouxe aqui para você, olha, tanto o João, o dinheiro, lembrando que ele está em formato de texto aqui, tá? E também aqui, olha, o número ali que a gente trouxe, que é o número de vendas, tá? E ele trouxe no formato de texto, tá? Esse número ele vem em formato de texto, porque eu utilizei do dividir texto, mesmo que ele fosse originalmente um valor, aqui ele é um texto. Tá? Então o que você pode fazer? Você pode vir aqui, olha, e colocar como valor. E aí você apontar isso daqui, olha. O que ele vai fazer nesse caso? Percebe que para o 3.194 deu certo, para o 8 deu certo, agora para o nome não deu certo. Então toma cuidado com isso. Porque a fórmula valor, ela pega ali o dado que você tem, ela entende aquele dado que você tem. Se ele puder ser transformado em valor, ele vai fazer isso. Como ele não pôde ser transformado em valor com relação ao nome, né? Porque o nome é uma palavra, um texto, então ele vai dar esse erro de valor. Então só toma esse cuidado na hora que você for fazer, caso você queira fazer essa transformação. Às vezes vale a pena você fazer isso de forma separada, não colocar isso aqui se você tiver essa mistura. Você pode pedir para que ele faça essa separação para você, ali com uma estratégia um pouco diferente, vou mostrar isso daqui a pouco, tá? E outra coisa que você pode fazer aqui é o seguinte, né? Então você pode utilizar, eu vou colocar aqui o F4 aqui no L2, o separador. Você pode, como essa estratégia aqui, ela é uma estratégia de separação, você pode pegar todo o range de uma única vez, e aí o bacana é que ele vai entender aqui para você todos os dados só da primeira coluna, tá? Então, olha a diferença, né? Então, nesse caso aqui, o que ele fez? Quando eu pedi para ele fazer a divisão ali para você como separador de linha, aqui ele vai pegar para você só a primeira coluna, tá? Então, por quê? Ele não consegue fazer ali essa estratégia com dados diferentes ali para você, tá? Então, ele não consegue fazer ao mesmo tempo, por mais de ser uma fórmula que é matricial, ele não consegue fazer a matriz tanto na horizontal quanto na vertical ao mesmo tempo, tá? Então é um detalhe também que você precisa se atentar, ok? Então, quando você vai utilizar, é mais bacana você fazer ela assim e depois só arrastar ela aqui para baixo para que ele traga ali as outras informações. Deixa eu só travar aqui o L2 de novo, que eu dei um Ctrl Z. E aí, quando você arrastar aqui para baixo, aí sim ele vai trazer aqui todos os resultados ali para você, tá? Então aí sim ele vai funcionar corretamente, tá? Então você toma esse cuidado. Como ele está fazendo aqui a projeção horizontalmente, ele não vai conseguir fazer a projeção verticalmente correto, tá? Então, e se você forçar vertical, ele vai parar de fazer o horizontal. Então, tome esse cuidado porque isso faz diferença ali na prática. E outra coisa que você pode fazer, você pode vir aqui com igual a valor, ok? E aí você pode pegar aqui o L2 com o jogo da velha, por exemplo, ou até L2 J2 para facilitar aqui a vida. Então, I2 J2, e aí você pode fechar ele aqui. O que ele vai fazer desse jeito, né? Ele vai pegar agora o número que você tinha convertido antes no formato de texto, e aí sim ele vai ajustar isso aqui para você. Se você arrastar isso aqui para baixo, ele vai pegar todos os dados e já converter em valores, caso você queira fazer contas com aquela informação que você trouxe, tá? Então você poderia, aí sim, pegar esse dado no formato de texto, então porque ele é texto, você quer ele como texto, e aqui você pode usar aí os dois dados como valores, sem problema nenhum, e eu posso usar ali a fórmula valor para pegar mais de uma informação ao mesmo tempo, tá?
Um detalhe, você pode tentar fazer o seguinte também, olha, se você apagar aqui e pegar essa informação e pegar todo o range, ao invés de pegar só a primeira linha, na fórmula valor, dependendo da estratégia que você tem, isso funciona. Tá? Então aqui ele é inteligente o suficiente para entender que ele vai fazer a matriz ali para você tanto para um lado quanto para o outro, sem problema nenhum. Tá? Então, principalmente se você estiver trabalhando com tabela, isso daqui acaba ficando muito bacana, porque você pode colocar uma única vez e ele trazer todos os resultados para você, independente da quantidade de resultados que foram calculados. Outra estratégia que você pode criar ao invés de apontar diretamente ali para o I2J7, você pode criar um range inteligente dinâmico, talvez usando lá uma fórmula indireta ou uma definição de nome, para poder fazer essa estrutura de forma bacana. Né? Então isso também funciona, também fica bem legal e faz a sua fórmula ficar cada vez mais inteligente e a sua planilha cada vez mais rápida. Tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado dessas nossas duas dicas aqui de hoje, né? Então trazendo duas fórmulas aí um pouquinho novas, um pouquinho diferentes, que eu vejo bastante gente ainda não sabendo como utilizar. Quer aprender mais alguma forma? Quer aprender mais uma estrutura? Deixa aqui embaixo, a gente vai fazer um vídeo falando sobre o seu assunto com todo prazer. Fico por aqui, até a nossa próxima aula.